Cabral, especialista em crimes financeiros. O Fórum de Investimentos Brasil 2019 inicia a programação de hoje com a presença de um dos grandes nomes do combate à corrupção no nosso país. É com satisfação que convidamos para vir ao palco o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de agradecer muito inicialmente o gentil convite que me foi feito para estar nesse Fórum de Investimentos do Brasil, cumprimentar os organizadores desse evento, todos os participantes, BID, BNDES, Apex, Governo Federal. E acho até um pouco peculiar o ministro da Justiça e da Segurança Pública vim num fórum discutir, num fórum sobre investimentos. Mas existe uma relação, de fato, relevante entre justiça e segurança pública e ambiente de negócios. Eu sempre gosto de falar de um exemplo, nenhum brasileiro precisa ser um especialista em segurança pública para saber que nós temos problemas sérios nessa área. Muitas vezes as pessoas sentem na pele, são vítimas de crimes, são vítimas dessa percepção de segurança. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Eu morava em Curitiba, ainda moro, né? Mas evidentemente agora divido residência com Brasília, mas na esquina da minha casa tem uma padaria, aquelas pequenas padarias de bairro, né? Não é uma padaria, uma ótima padaria, né? Senão eu vou ficar com problema com o padeiro. Mas não é aquela padaria mais sofisticada do mundo, de 3 andares. Não, é uma pequena padaria que deve ter ali uma meia dúzia de empregados. O padeiro tem um apartamento, mora em cima da padaria, é uma pessoa extremamente dedicada. E conheço ele há anos, né? Moro ali há muito tempo. E certa feita, conversando com ele, ele me disse, olha, Moro, só num mês fui vítima aqui de 3 assaltos. Né? E o que ele teve que fazer? Ele teve que contratar um segurança privado, uma padaria de bairro, de esquina, né? Para evitar assaltos sucessivos que impactavam o negócio dele, além da própria segurança. Graças a Deus, ele foi vítima apenas do roubo monetário, mas um evento dessa espécie pode acontecer algo muito pior. Ele teve que contratar um segurança privado, uma padaria. Né? Se isso acontece com um pequeno negócio de esquina, a gente pode imaginar os custos que existem para desenvolvimento de negócios, esse clima de insegurança pública do Brasil. Pois bem, trabalhei como juiz federal durante 22 anos, essa já é uma história conhecida. Tive vários processos complicados ao longo da minha carreira. Fui convidado no final do ano passado, né, exato em 1º de novembro, pelo então eleito presidente Jair Bolsonaro, para ocupar essa posição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a ideia, também já falei isso publicamente, foi, nós precisamos tentar consolidar os avanços anticorrupção, nós precisamos melhorar o enfrentamento à criminalidade violenta, e igualmente ao crime organizado. E esse foi o diagnóstico que nós fizemos quando nós assumimos lá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto eu como minha equipe. Nós temos uma série de atribuições dentro do Ministério da Justiça que transcendem a área de Justiça e Segurança Pública. Nós temos, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, nós temos a área de imigração, nós temos a área de naturalização. Mas o diagnóstico foi que havia uma demanda específica por melhoria nesses 3 quadros. Sobre corrupção, a não ser quem tenha ido para outro planeta nos últimos 5 anos, sabe dos problemas que o Brasil vivenciou. Vivenciava.
Não, na verdade, a Operação Lava Jato apenas expôs as entranhas da corrupção. A corrupção já estava lá. Sempre se teve a percepção no Brasil que a corrupção era um grande problema. Que a corrupção era alta e que ela estava espraiada. Teve até um diplomata, há muito tempo atrás, que, falando do Brasil, mencionou a corrupção endêmica, e houve até ali um problema diplomático. Mas a Lava Jato veio basicamente confirmar isso. Ela não criou corrupção. Eu sempre falo brincando, o pessoal culpa a Lava Jato pela corrupção. Eu falo assim, mas espera aí, o detetive não é culpado pelo crime, ele só revela. Mas a Lava Jato foi aquilo que trouxe diariamente, nesses últimos 5 anos, aquelas revelações e que indicavam que, basicamente, em todo o contrato público envolvendo determinados estatais, notadamente a Petrobras, havia pagamento de suborno. É uma prática sistêmica, um sistema de corrupção. Crime organizado. Infelizmente, nos últimos 15 anos, talvez, as organizações criminosas no Brasil foram se fortalecendo. Por falta, na minha opinião, de uma política pública mais consistente contra essas organizações criminosas. Claro que teve investigações pretéritas, prisões, algumas medidas, mas, a meu ver, não um enfrentamento necessário. Enfrentamento, quando eu digo aqui, é investigação, prisão e confisco, devido ao processo. A ilustrar esse fato, uma dessas maiores organizações criminosas, era uma organização até que tinha uma força muito grande em São Paulo, mas era um problema normalmente local. E essa organização, nesses 15 anos, se tornou uma organização de cunho nacional. Se espalhou. E a ilustrar essa falta de enfrentamento necessário, essa organização praticou uma série de atos de natureza terrorista, atacando alvos civis e alvos policiais em 2006, e houve mais ou menos uma política de acomodação, uma falta de uma reação efetiva em relação a essa organização. E ela cresceu. E junto com ela cresceu a criminalidade violenta. Boa parte da criminalidade violenta no Brasil está localizada em disputas envolvendo mercados ilícitos, de drogas, armas, contrabando, sejam criminosos entre eles, sejam criminosos reagindo às forças de segurança, sejam criminosos atacando seus consumidores, principalmente no tráfico de drogas, extremamente vulneráveis. E aí nós temos números péssimos. O pior deles, o recorde, foi em 2016, no qual tivemos mais de 60 mil assassinatos no Brasil naquele ano. 60 mil é um número digno de uma guerra civil, de uma guerra do Vietnã, pelo menos considerando lá os soldados norte-americanos que foram mortos. E nós vamos nos acostumando com essa situação e vamos vendo isso com uma certa naturalização. Olha, a corrupção é assim mesmo, não tem o que pode ser feito, crime organizado faz parte e criminalidade violenta igualmente. Isso é estranho, isso é muito ruim. Esse acho que é o principal problema, essa naturalização do problema. Como aconteceu na época da hiperinflação aqui no Brasil. Para quem vivenciou aquele período, havia uma certa percepção de que, olha, não tem como enfrentar o descontrole inflacionário, o melhor é nós nos acomodarmos a ele. Aprendemos a viver com a hiperinflação, mudemos os nossos hábitos. E a mesma coisa que falam para nós aqui, às vezes, com um certo tom de resignação, nós temos que conviver com a corrupção, é assim mesmo. Há aqueles ainda que argumentam, não, a corrupção é bom para os negócios, que é graxa nas engrenagens, quando de fato todos os estudos mais modernos e o próprio bom senso, seja o bom senso da avaliação econômica, ou seja o bom senso ético, sabe que corrupção é areia nessas engrenagens e de nenhuma forma isso é produtivo para a economia, porque afeta não só os investimentos públicos, mas afeta a concorrência leal. O mercado quer previsibilidade, quer segurança e ultrapassa, muitas vezes envolvidas nesses grandes esquemas de corrupção, evidentemente não ajuda essa previsibilidade para os negócios.
Então nós assumimos com uma missão bem definida que nossa prioridade ia ser o enfrentamento à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. A minha equipe preparou aqui uma apresentação. Eu vou tomar a liberdade de passar alguns dessa apresentação para apresentar uns dados. Tá, aqui não pretendo ser exaustivo, mas só para mostrar o que tem sido feito e no que nós podemos ainda avançar. Tá? Isso aqui acho que é importante destacar, né? Essa missão de enfrentamento da criminalidade não é algo pertinente ao governo federal, não é algo pertinente unicamente ao governo. O que nós precisamos é de uma atuação conjunta. Né? Por exemplo, o caso da corrupção. A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Né? Quem recebe é mais um problema do governo, especialmente, que é o culpado, mas quem paga é normalmente alguém do setor privado. Né? Nós precisamos ter ações conjuntas para resolver essas questões. E a própria questão do cidadão, né? Se o cidadão não for demandante de um bom governo, se o cidadão não agir, não tomar uma postura mais ativa, ele fica refém daquilo que é feito muitas vezes sem transparência, com certa opacidade. Ou seja, essa é uma missão de todos. Eu vejo algumas notícias recentes sobre que a imprensa muitas vezes fala derrotas da Lava Jato contra a corrupção. Olha, na verdade, essas conquistas anticorrupção dos últimos 5 anos é uma conquista da democracia brasileira. Né? Isso é uma construção de um ambiente de império do direito, de rule of law, que é bom para todo mundo. Não é? Inclusive é bom para os negócios, mas é bom principalmente para a autoestima do brasileiro viver num país com menos corrupção. Então não são derrotas da Lava Jato, sinceramente, são derrotas muito piores. Né? Algumas ações importantes. Nós aprovamos no início, lá de fevereiro, uma lei 13.810. O Brasil estava ameaçado de ser expulso do FATF, Financial Action Task Force, que é uma organização criada no âmbito da OCDE, e havia uma cobrança de 9 anos pela aprovação de uma lei que tratasse de maneira mais adequada o confisco de ativos vinculados ao financiamento ao terrorismo. O Brasil estava ameaçado de ser expulso. Eu até tive nessa reunião do GAFI e, graças a Deus, pude levar a lei debaixo do braço. Foi aprovada ali uma das primeiras medidas do atual Congresso. Outra medida legislativa importante foi aprovada agora, nessas últimas 2 semanas. O governo editou essa medida provisória 885, permitindo maior agilidade na venda de bens confiscados do tráfico de drogas. Aqui nós vamos ser realistas, né? Tráfico de drogas dá muito dinheiro. Por isso tem tanta gente no tráfico de drogas. E nós precisamos usar melhor esses bens aqui no Brasil. O que nós assistimos muitas vezes são, por exemplo, quem já não passou em pátios de delegacias ou pátios da Receita Federal, tem lá quase uma centena de veículos apreendidos, muitas deles já perdidos por conta de terem sido utilizados em transporte de drogas, aviões, helicópteros, mas muitas vezes se deteriorando sem que eles sejam utilizados. Então nós colocamos essa medida provisória muito simples no Congresso, que basicamente agiliza essa venda e permite que nós utilizemos o dinheiro do tráfico de drogas de imediato. Como é que acontecia no passado? Esse dinheiro era depositado em juízo e ficava esperando o final do processo. No Brasil, o final do processo é quase uma lenda. Né? A gente nunca sabe quando ele vai acontecer e se vai acontecer de verdade em algum momento. Como a taxa de reversão de condenações por tráfico de drogas é muito pequena, o que nós propusemos, vamos usar o dinheiro de imediato para financiamento de ações contra o próprio tráfico de drogas. Usar o dinheiro do criminoso contra ele mesmo e também para atender programas de prevenção e atendimento aos dependentes químicos. Foi aprovada pela Câmara dos Deputados há 2 semanas e foi aprovada nessa última terça-feira ou quarta-feira pelo Senado. Né? Vai para a sanção presidencial.
E tem um detalhe também, nós colocamos nessa medida provisória a previsão da possibilidade do Ministério da Justiça contratar temporariamente engenheiros para a área penitenciária. Quando nós assumimos lá o Ministério, um dos nossos diagnósticos foi: nós precisamos de mais recursos para a área penitenciária, construção e reforma de presídios. Eu não compactuo daquela compreensão, muitas vezes pretérita, que acho que nos levou a essa situação de desgovernança na área de segurança pública, de que prender criminoso é um problema. Eu acho o contrário. Não, você tirar criminoso de circulação